que a direita ainda não conseguiu entender é que não se negocia com comunista. Porque o comunista, ele não quer sentar com você e deliberar a respeito de um assunto e chegar num ponto. Não, ele quer te eliminar. Então não tem como a gente dialogar com pessoas que comungam de princípios comunistas, que é o que a gente vê, por exemplo, na figura do Flávio Dino, que é o que a gente vê na figura do Lula, e aí o judiciário dá todo esse aparato ali estatal, né, esse aparato do sistema, para que essas pessoas joguem livre e ajam ali conforme eles acham que é correto para a ditadura deles. O problema é esse. O problema da morosidade, na verdade, ao meu ver, é um problema cultural. Eles estão agora sendo deliberadamente arbitrários porque eles já construíram, eles já pavimentaram a estrada. Então eles têm o apoio da imprensa, eles têm o apoio de professores universitários, eles têm o apoio dos professores das escolas de ensino básico que dão aula para o seu filho, para a sua criança. Eles têm o apoio de todo um consórcio, de todo um sistema. Então é moroso porque agora que nós notamos que nós temos que agir, que nós temos que fazer no cultural, porque nós estamos acuados, a gente tem medo de ir para a rua, os nossos políticos, os poucos parlamentares que nos representam têm medo porque eles não podem fazer nada lá dentro, qualquer tipo de protesto é imediatamente penalizado. Vejam o caso do Nicolas Ferreira, que no dia 8 de março, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, ele chamou atenção para uma pauta cultural e imediatamente foi rechaçado por todo o Congresso. Então a gente está acuado por todos os lados. E aí, voltando aqui à nossa pauta do Bolsonaro, eu quero só chamar a atenção para algumas coisas, para comprovar aqui o meu ponto de que como nós somos o tempo todo manipulados e que estão reescrevendo a história debaixo dos nossos olhos. No dia 18/9/2021, lá no G1, saiu uma matéria dizendo o seguinte: Bolsonaro está liberado para ir à ONU sem vacina, mas poderá ter dificuldade para frequentar outros locais de Nova York. Ou seja, era de conhecimento da imprensa de que o Bolsonaro não estava vacinado. E aí, naquele momento, foi criado toda aquela demonização em volta do Bolsonaro e da sua família e dos seus apoiadores, de que eram pessoas negacionistas, de que eram pessoas anti-vacina, de que eram pessoas anti-ciência e assim por diante, fechando o debate, sendo que, como eu sempre falo aqui para vocês, para nós fazermos ciências é preciso que a gente questione. Então a gente tem que dar um passo atrás e ter a liberdade de questionar, senão a gente nunca vai chegar num resultado científico. Certo? Corta para agora a imprensa acusando do Bolsonaro ter forjado um documento de vacina. Primeiro ponto, se eu identifiquei que um documento foi forjado, eu tenho que identificar qual que é a fonte. Pode existir de fato um documento forjado que não tenha sido da autoria do Bolsonaro ou de sua equipe. Mas só que como dentro do consórcio de imprensa e dentro de todo esse aparato político, o Bolsonaro já é o demônio, imediatamente já é atribuído a ele esse tipo de culpa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dentro do direito, esse tipo de crime, de falsidade, de documento, se ele não gera nenhum tipo de dano absurdo para a sociedade ou para um grupo ali envolvido, ele não tem relevância dentro do direito. A gente tem casos dentro do direito muito mais graves que não são julgados, que não tem a celeridade da coisa. Que justamente cai aí no que a gente sempre fala, né? Que a justiça é demorada. Ou seja, não tem nem relevância dentro disso. O terceiro ponto é, quando é que a gestão petista vai começar a falar a respeito da sua própria gestão e parar de usar o Bolsonaro como a figura maléfica junto com a mídia? Vale lembrar aqui que na campanha agora de 2022, das eleições de 2022, lá no começo do ano, em 2021, quando o Lula dava a entrevista, ele falava que eles vão me pagar pelo que fizeram comigo, todos eles vão me pagar. Vale lembrar também que o Bolsonaro tinha falas nesse mesmo sentido, nesse mesmo tom de vingança contra o Sérgio Moro. Então, e aqui eu vou jogar uma ideia no ar e aí você de casa, você liga os pensamentos e vamos ver que conclusão que você chega. Eu tenho claramente uma figura que é uma figura comunista, uma figura ditatorial, que é o Lula, anunciando livremente, tranquilamente para a imprensa um sentimento de vingança. Concomitante a isso, corta agora para 2023, eu tenho um sistema judiciário que
persegue claramente o Bolsonaro, claramente. Sim, não há nenhuma sombra de dúvidas que há uma perseguição ao Bolsonaro, à sua família e a todos os seus apoiadores. Bom, no meu entendimento, pode ser que seja um sinal de vingança. Outra coisa que é importante de se dizer é que existe uma técnica utilizada em que você lança uma cortina de fumaça para ter acesso aos seus dados privados, porque aí sim, o Bolsonaro está sendo vítima, na verdade, porque você entra em computador, você entra em laptop, você entra em celular, pega essas informações privadas, alegando que ele cometeu um suposto crime de forjar um documento e, na verdade, você olha, né, você quebra esse sigilo, olha todo aquele documento e ali sim você procura. Exatamente, Adriele Jorge, chegou no meu ponto. Você pega alguma coisa ali, porque aí você fala, aqui, ó, tá aqui, ó, nós achamos tal coisa, está aqui, vamos pra cima e vamos incriminá-lo.